Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre contagem de gordura. A Lívia vai comer pipoquinha. Toda sexta-feira aqui em casa tem pipoca. Mostra aí o baldinho de pipoca, coisa singela da Lívia. Toda sexta-feira à tarde aqui tem uma pipoquinha. E aí, o que acontece com a pipoca? A pipoca é feita com gordura. E essa gordura faz efeito na glicemia dela depois de 3 horas e meia, 4 horas, por aí eu já começo a perceber que a glicemia dela começa a subir muito. Então eu faço a aplicação para cobrir o carboidrato da pipoca e também para cobrir a gordura dessa pipoca. Mas antes, a Lívia primeiro tem que fazer a ponta de dedo para calibrar a bomba, porque a bomba dela tem sensor. Mostra o sensor, Lívia, da sua bomba, por favor. Tem sensor, e esse sensor a gente precisa calibrar ele pelo menos 3 vezes ao dia, fazendo ponta de dedo. É importante saber que sempre o sensor a gente precisa fazer ponta de dedo pelo menos 3 vezes, mesmo se você usa o Libre, porque um sensor erra também. Então a gente precisa saber se está tudo certo. Lívia fez ponta de dedo agora, né, Lili? Tá um pouquinho mais alta. Deu quanto, Lili, agora? 155. Deu 155. Você aplicou insulina? Não. Então ela vai... Só calibrou. Corrigiu? Então ela aplicou a insulina para correção. Já tá sabendo fazer sozinha a Lívia já. Ela já faz ponta de dedo e ela já coloca essa informação na bomba. Vou explicar a vocês como é que eu faço. Primeiro eu peso a pipoca dela e aí ela come toda sexta-feira, a gente já deixa mais ou menos combinado, ela come mais ou menos 60 gramas de pipoca. Pode segurar seu baldinho, Lívia, o pessoal vê o tamanho da criança. Ela come mais ou menos 60 gramas de pipoca. E enquanto eu tô explicando, ela tá assim, né? Meu Deus, eu quero comer a minha pipoca. E então é 60 gramas de pipoca, perdão. Essas 60 gramas de pipoca equivale a 40 gramas de carboidrato, tá? 40 gramas de carboidrato. O que eu faço? Eu faço o bolos para o carboidrato e eu acrescento em cima do valor mais 30% de insulina. E esse valor desses 30% eu jogo na bomba para ser aplicado depois de aproximadamente 3 horas e meia. Terminar de ser aplicado 3 horas e meia. Na bomba eu vou chamar isso de bolos duplo. Por que duplo? Porque ele vai aplicar 2 tipos de bolos. Olha a minha mãozinha aqui. Um bolos, que é o bolos imediato para o carboidrato, e o outro que é um bolos estendido, que ele vai pingando até as 3 horas e meia, que é para cobrir a gordura, tá? Então ele finaliza com 3 horas e meia e evita então que a glicemia suba. Ah, Cristina, então sempre que eu for aplicar a pipoca eu vou usar esses valores que você está falando? Não. Isso é muito individual. Eu percebi, por exemplo, que a glicemia da Lívia com a pipoca aumenta depois de 3 horas e meia. De repente, para o seu organismo, pode ser que aumente com 4 horas e meia. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você for pensar em fazer cálculo de gordura é primeiro coma o alimento e perceba o gráfico de glicemia ou perceba com pontas de dedo qual é o momento em que ela começa a subir. Uma vez que você detecta o momento que ela começa a subir, esse é o momento de aplicar a insulina para cobrir a gordura, se você estiver usando caneta. No meu caso, eu utilizo a bomba de insulina, ok? Então eu vou colocar o bolos dela. Daqui, Lili, por favor, você vai ter que levantar agora um pouquinho. Então, vamos pegar aqui uma posição que a luz não atrapalhe. Então, eu vou pegar o bolos, vou destravar, bolos Wizard, vou colocar 40. Aí eu vou acrescentar, vou alterar o bolos. Aí eu vou lá para o seguinte e vou selecionar bolos duplo. Eu vou aplicar para a Lívia, eu sei que funciona mais ou menos 65 gramas agora.
65%, perdão, agora. E o restante depois de 3 horas e meia. Então, isso aqui é muito tentativa e erro. Você tem que observar. Aí eu vou aplicar. Então, observe que ele vai aplicar uma parte agora. Ele vai aplicar desses 2,1, ele vai aplicar apenas 65%. A outra quantidade, ele vai aplicar depois, até 3 horas e meia, para cobrir a gordura, tá? Lembrando que, ela vai tomar um suco. O suco, eu não vou colocar nessa conta, porque o suco não tem gordura, tá? Então, eu vou aplicar o suco, pode sentar, Lili. O suco dela, eu vou aplicar a quantidade de carboidrato normal. Então, se eu fosse fazer para corrigir, não sei se vocês observaram, mas ela aplicou a insulina para corrigir a glicemia que estava 155. Eu vou aplicar o suco dela como carboidrato imediatamente também. E a única coisa que eu vou colocar gordura é em cima da pipoca. Eu não posso calcular em cima de suco, tá? Ou em cima de correção, porque essas coisas não estão contando como gordura. Agora, a gente vai aplicar o suco dela. Então, me dá a bombinha aí, Lívia. Aqui eu tenho um suco de uva light, tá? Ele tem aqui 10 de carboidrato. Então, a gente vai aplicar aqui o bolos pro suco. Ó, tá vendo aqui? Parar bolos. Ele tá com tempo restante, tá vendo? Eu vou lá no menu de bolos. Bolos normal, que é o bolos Wizard, e vou colocar 10 de carboidrato. Ok. Seguinte, administrar bolos. Então, o suco, eu não faço contagem de gordura pro suco, porque o suco não tem gordura, né? E ele precisa fazer efeito agora. Então, quando você vai fazer contagem de gordura para um alimento, como eu falei para vocês, observem sempre o efeito daquele alimento. Então, por exemplo, o bolos para pipoca, para a Lívia, eu faço em 30%. Acrescento 30% em cima do bolos total que deu da pipoca. Já quando ela come, por exemplo, o empadão de frango que minha mãe faz, que ela ama, ele requer 40%, porque ele tem uma quantidade de gordura maior. E uma coisa que é importante saber, sempre que o alimento tem muita gordura, ele vai causar uma lentificação no esvaziamento do estômago, né, no esvaziamento gástrico. Então, é melhor você diminuir a quantidade de insulina que é colocada agora e postergar mais a liberação de insulina um pouco mais para frente. Se você colocar muita insulina para ser aplicada agora, é capaz de fazer hipoglicemia. Por quê? Porque está retardando a gordura, a liberação gástrica e, consequentemente, a elevação da glicemia. Bom, espero ter ajudado mais uma vez e me conta aí se você faz ou não contagem de gordura e se você quer que eu traga mais vídeos nesse formato para vocês, bem do dia a dia. Um beijo e até mais!